Olá, vamos fazer novamente então, dar andamento aí na nossa correção explanada sobre vozes verbais. Resolvi fazer em 2 vídeos para não ficar tão extenso e você acessar em momentos diferentes ou ampliar o seu conhecimento de forma mais organizada. Então, em sala de aula, nós fizemos já algumas alternativas desse exercício, ok? Nós vamos passar de voz passiva para voz ativa. Vamos rememorar então o que é essa transformação de vozes verbais. Então, quando eu tenho uma voz passiva, o sujeito é paciente, é o sujeito que sofre a ação. E eu vou transformar para uma voz ativa, onde o sujeito vai realizar essa ação, ele vai praticar a ação. Na letra A, todos podem comprovar esses dados. Quando eu faço a transformação, fica: esses dados podem ser comprovados por todos. Letra B, o advogado apresentou as evidências. Percebe que eu faço a transposição dessa oração? As evidências foram apresentadas pelo advogado. Deixa eu ampliar aqui um pouquinho para ver se fica melhor, tá? Letra C, o advogado apresentava as evidências. As evidências eram apresentadas pelo advogado. Vamos analisar numa condicional bem simples aqui. Vocês percebem que quando eu tenho a oração na voz passiva, eu tenho passe para a voz passiva, a voz ativa, exatamente. Quando eu tenho a oração transcrita e transposta para a voz passiva, eu tenho o verbo principal mais o auxiliar. O verbo principal, mais o auxiliar. Eu preciso dessa complementação porque é uma característica da voz passiva. Lembra que a voz passiva analítica é o verbo auxiliar mais o verbo principal no particípio, e a voz passiva sintética é o verbo na terceira pessoa do singular ou plural mais a partícula passivadora ser. Nesse caso aqui, ó, quando eu tô na voz ativa, eu só tenho um verbo. Eu não tenho o auxiliar. Quando eu faço a transposição, a transformação para voz passiva, eu acrescento o auxiliar. Precisa, é regra, então precisa ser colocado, ok? Então, letra C, o advogado apresentava as evidências eram apresentadas pelo advogado. Letra D, os atletas conquistarão muitas vitórias. Muitas vitórias serão conquistadas pelos atletas. Vamos ver se aumentando aqui fica melhor. Os alunos resolviam todos os exercícios mais difíceis. Todos os exercícios mais difíceis eram resolvidos pelos alunos. Percebam, vou destacar o verbo e o auxiliar aqui de todas as orações para que vocês consigam analisar na casa de vocês aí de uma forma. Podem ser. Vamos lá. Letra F, se não me engano era até H, né? Os professores apresentaram os melhores temas aos alunos. Os melhores temas foram apresentados. Não se esqueça, precisa do verbo auxiliar mais o verbo principal no particípio, ok? Letra G, os moradores ouvirão os disparos dos canhões. Então, tá no futuro. Como vai ficar? Os disparos dos canhões serão ouvidos, de novo, auxiliar e principal, pelos moradores. Letra H, os professores exigiram a presença dos alunos. A presença dos alunos foi exigida pelos professores, então, auxiliar e principal foi exigida. Deem uma olhada rápida, pausem o vídeo, façam com calma. Vocês precisam assimilar o contexto para analisar as vozes verbais aí, ok? Então, nós anulamos na página de número 22, né, de K a N.
Vamos para o exercício 5. Agora, nós vamos passar da voz passiva, então, que é aquele verbo auxiliar mais o verbo principal no particípio, para a voz ativa, que é o verbo único lá, onde o sujeito vai realizar a ação. Também fizemos alguns em sala, ok? Letra A. A cidadezinha era habitada por cidadãos muito incomuns. Cidadãos muito incomuns habitavam a cidadezinha. Letra B. Os professores serão homenageados pelos alunos. Os alunos homenagearão os professores. Muitos erros ainda seriam cometidos pelos participantes do concurso durante o aprendizado. Durante o aprendizado, os participantes do concurso ainda cometeriam muitos erros. A verdade foi revelada a todos pelos astronautas. Os astronautas revelaram a verdade a todos. Letra E. Notícias falsas eram divulgadas pelas redes sociais durante as eleições. As redes sociais divulgavam notícias falsas durante as eleições. F. Os equipamentos seriam inventados por quem chegasse primeiro. Quem chegasse primeiro inventaria os equipamentos. Letra G. As testemunhas serão interrogadas por especialistas em informática. Especialistas em informática interrogarão, porque está no futuro, serão interrogadas. Então, interrogarão as testemunhas. H. Os turistas serão acompanhados pelo guia. O guia acompanhará, porque serão acompanhados. Está no futuro, preciso colocar da mesma forma. Acompanhará os turistas. Vou destacar para vocês aqui os verbos, como ficaram, para que vocês possam analisar, ok? Percebam, locução mais verbo, verbo. A mesma coisa aqui, ó. Durante o aprendizado, os participantes do concurso ainda cometeriam muitos erros. Seriam cometidos, cometeriam. Precisa ter o cuidado de transpor o verbo no mesmo tempo e modo, porque quando eu altero o tempo e o modo verbal, eu estou alterando o contexto da oração. Eu não estou pedindo para alterar tempo e modo, e sim a voz do verbo, tá? Façam a análise de forma... Desculpa. Seriam inventados, esse aqui. De forma tranquila. Observem cada oração que foi realizada para que vocês consigam analisar essa transposição de forma correta, tá? Vamos lá. Na 6, então era para transformar os verbos na voz passiva sintética para voz passiva analítica. Diferença, então. Passiva sintética é aquela que tem o verbo auxiliar. Desculpa. Passiva sintética não tem o verbo auxiliar, perdão, tem a partícula A passivadora C. Todos estão na passiva sintética, ok? E eu preciso passar para passiva analítica. Me desculpem. A passiva analítica, sim, vai ter o auxiliar mais o verbo principal. Então, a A nós fizemos, consertam-se geladeiras, ficou geladeiras serão consertadas, eu preciso desse auxiliar e do principal. Letra B, reformaram-se os sofás foram reformados, porque já aconteceu a reforma. Devolveram-se sanduíches devoraram-se sanduíches durante o recreio. Sanduíches eram devorados, ok? Ou foram devorados. Letra D. Estudava-se o livro de biologia com muita atenção. O livro de biologia era estudado com muita atenção. Homenageou-se o professor foi homenageado. F. Esqueceram-se os deveres durante aqueles dias. Os deveres foram esquecidos durante aqueles dias.
Levantaram-se diversas bandeiras pacifistas naquela época. Diversas bandeiras pacifistas eram levantadas naquela época. Preencheram-se todos os requisitos. Todos os requisitos foram preenchidos, ok? Preenchiam-se todos os requisitos. Todos os requisitos eram preenchidos. E J, preencheram-se todos os requisitos. Todos os requisitos são preenchidos. Observem que quando eu faço essa transformação, eu pego a estrutura em que ele está de voz passiva sintética, que ele tem ali a partícula passivadora C, e eu transformo esse verbo e também a oração. Eu coloco o sujeito de uma forma inicial agora, né? Lá na letra B, os sofás, então o sujeito são os sofás. E o que aconteceu com ele? Eles foram reformados. Precisou desse verbo auxiliar, então, para eu fazer essa transposição. Na voz passiva analítica, tá bom? Analisem, então, as orações com calma, pausem o vídeo, façam a correção e os exercícios juntos, que vai ficar um pouco mais fácil. Na 7, eu falei para vocês que tem uma diferença aí, né, de partícula passivadora e pronome oblíquo C, né? Quais são esse C executa a função de partícula apassivadora e qual que esse era o objetivo? Quais são? Então, a letra A, ouviu-se um ruído. A letra B, recomendou-se muita cautela. A letra D, discutiu-se o livro da aula anterior. Letra E, relatam-se muitos segredos. Letra F, verificam-se muitos equívocos. H, bebe-se um bom suco nesta padaria. E aí, percebe-se, pelo barulho na estrada, um leve ronco de motor. As demais não são. A 8 nós fizemos em sala, para que o pronome ser seja a partícula passivadora, o verbo tem que ser transitivo direto e o objeto direto também, tá bom? Então é a letra C. E a 9, quem fez conosco foi o Henrique. O verbo na voz passiva sintética deve concordar com o sujeito. Na realidade, verbo tem relação inicial aí primária de concordância com o sujeito. Depois tem algumas características específicas de concordância. Por hoje é só. Realizem as correções, é importante para vocês, para ampliar o conhecimento e até aprofundar. Na próxima aula a gente comenta mais. Até lá. Tchau, tchau.